Olá a todos. Um dos temas que vos queria trazer a este encontro tem a ver com um dos meus últimos livros, neste caso Apocalipse, os vários fins do mundo da história de Portugal, e que no fundo reconstitui toda uma soma de ameaças variadas, desde o exterior do planeta ao próprio interior, naturalmente, com a gestação de ameaças como pestes, como fomes, secas, etc. No fundo, tudo aquilo que a literatura apocalíptica, bíblica, descreve como sendo ameaças permanentes à sobrevivência da espécie humana. Esta obra, no fundo, tenta tipificar em dois momentos, sobretudo reconstituições dramáticas, de uma suposta invasão da Terra por alienígenas, tenta reproduzir exatamente essa reação instintiva, que no fundo é marcada por um sentimento absolutamente marcante da espécie humana, que é o medo, e sobretudo o medo do desconhecido. Eu permiti-me citar na entrada do meu livro uma expressão de um grande escritor norte-americano da literatura de terror, muito conhecido de todos, e supostamente também dos leitores brasileiros, que é o H.P. Lovecraft, que diz: a emoção mais antiga e mais forte da humanidade é o medo, e o mais antigo e mais forte de todos os medos é o medo do desconhecido. E é exatamente perante o desconhecido que nos situamos quando tratamos exatamente de pensar de que forma é que poderíamos enfrentar uma invasão vinda do espaço, supostamente de seres extraterrestres muito mais evoluídos tecnológica e culturalmente do que nós, e que poderia de facto constituir uma ameaça ou não para a nossa sobrevivência enquanto espécie. Sabemos muito bem que esta reconstituição dramática que eu vou assinalar aqui em duas outras passagens, que ocorreram na nossa história, exatamente pelas dramatizações radiofónicas do célebre clássico do Herbert George Wells, A Guerra dos Mundos. Esta ameaça, no fundo, teve a ver com um desenvolvimento de toda uma literatura baseada já nas evidências científicas e que suportaram, a partir da década de 1870, do século XIX, naturalmente, o conhecimento que nós tínhamos e fomos aglomerando acerca do planeta Marte e de todo um imaginário que foi sendo reconstituído pela literatura e pela ficção em geral, e que supostamente dava conta de uma possível existência de uma civilização na superfície do planeta vermelho, como é assim conhecido. A emissão de Orson Welles em 1938 teve por base exatamente o romance clássico de Herbert George Wells e constituiu exatamente um momento alto, muito significativo, da forma como as massas, enfim, todos nós, os terrestres, reagimos ou podemos reagir perante uma suposta invasão de seres que vêm de fora do nosso planeta. Aqui esta relação não é fácil, não tem sido fácil, porque desde a dramatização original do Herbert George Wells, feita pelo grande ator, dramaturgo e enfim, escritor Orson Welles, tudo isso nos indica claramente que o medo, de facto, é uma constante que se repete em todas as situações em que possamos, digamos, pedir ao argumento do Wells uma forma de atualizarmos essa espécie de ameaça e, portanto, todas essas reações se alinham do mesmo perfil das reações originais da dramatização de 1938. Foi o que ocorreu em Portugal exatamente com duas emissões, que eu vou aqui citar muito rapidamente, a primeira das quais celebrava exatamente os 20 anos da emissão original do Wells e que foi emitida aos microfones da Rádio Renascença, uma emissora católica portuguesa, ainda por cima sendo católica, foi a que albergou esta emissão, supostamente reconstituindo uma descida de naves marcianas nas cercanias de Lisboa, a capital portuguesa, em 30 de outubro de 1958. Essa emissão foi devida à imaginação, enfim, muito viva, muito rica, de um grande radialista, infelizmente já desaparecido, chamado Matos Maia,
e é ele o autor de um guião extraordinário, realmente, que conduziu a uma reação emotiva, coletiva da população portuguesa. As pessoas nessa época, em 1958, naturalmente não estavam em frente a ecrãs de televisão, era próximos de aparelhos de rádio, das chamadas telefonias, na altura é assim que se chamavam, para escutar os noticiários, as informações, para além naturalmente da música e de outras peças que constituíam a programação das rádios nessa época. E a determinada altura, perto da noite, 21 horas, depois de um noticiário da Rádio Renascença, o locutor passou, digamos, a emissão para o exterior, porque havia de facto sinais estranhos e perturbadores de qualquer coisa extraordinária que estava a passar em Carcavelos, portanto uma zona limítrofe da capital portuguesa, de Lisboa, e que supostamente indicavam a descida de naves espaciais muito estranhas e das quais estavam de facto digamos, a provocar uma grande agitação nas massas, que perante aquele espetáculo, sem explicação, estavam, digamos, a reagir de uma maneira absolutamente dramática e emotiva, com pessoas a fugir, com pessoas a atropelar-se, e, portanto, causando um início de caos que, digamos, naquele Portugal de 1958, imaginemos que estávamos exatamente em pleno período do Estado Novo, ditadura de António Oliveira Salazar, não era algo que se pudesse conceber assim de ânimo leve. E, portanto, é essa perspectiva do terror, do embate com algo desconhecido, que a população portuguesa, muito sossegada nos seus lares, enfim, na velha casa portuguesa, muito, muito humilde, muito calma, que nunca conheceu nenhuma perturbação, era assim, obviamente, que os desígnios do regime de Salazar pretendia, tudo, nada acontecesse extraordinário, porque tudo era absolutamente normal e absolutamente sossegado num país de grandes costumes. E, portanto, esse episódio que os microfones da Rádio Renascença iam dando conta, começou exatamente a perturbar as autoridades, desde a polícia ao próprio governo, e vai exatamente culminar com a intervenção da polícia política mais tarde, passados uns 2 ou 3 dias, com a chamada à Direção-Geral da Polícia Internacional e de Defesa do Estado, a famosa PIDE, Polícia Política da Repressão, do autor deste guião extraordinário de uma suposta invasão de marcianos nas imediações da capital portuguesa. E, de facto, durante algumas horas, o nosso amigo, o jornalista Matos Maia, foi sujeito a um violento interrogatório, obviamente sem sevícias físicas. Aliás, ele comunicou-me um extraordinário depoimento pessoal sobre essa vivência dessas horas, enfim, muito duras, nos cárceres da PIDE, da Polícia Política, em que diz que, sobretudo, foi uma coação psicológica, porque, de facto, o inspetor que o interrogou, enfim, sugeriu-lhe muito veementemente, com um ar muito severo, que não voltasse a meter-se com essas coisas do espaço. Portanto, foi, de facto, uma ameaça velada, atendendo, de facto, à perturbação que na sociedade portuguesa, enfim, as multidões iam saindo para a rua e todo esse caos instalado, não só em Lisboa, mas também nas cidades mais importantes do país, foi de facto materializado com constantes telefonemas de alarme para os bombeiros, para a polícia, enfim, causando de facto uma perturbação coletiva que não era suposto, nenhum português dessa altura de 1958 estava preparado para ser acometido. Portanto, é de facto esta digamos, uma situação clássica, histórica, que no fundo veio a repercutir as sensações de algo que não é traduzível pelas sensações comuns quando nos defrontamos com uma experiência deste tipo, fora da nossa cultura, fora das nossas percepções, e que no fundo diz muito desta sensação de medo do desconhecido que o escritor americano Lovecraft enunciou, enfim, como uma das grandes normas da sua obra, como sabemos, recheada de literatura, de contos de terror muito impressivos e com uma marca muito distintiva do seu estilo, que no fundo explorando os sentimentos mais profundos e mais básicos e instintivos da nossa espécie, da espécie humana. E este é, digamos, um dos primeiros episódios que eu vos queria relembrar,
e que eu, enfim, nos meus textos procurei reproduzir, constituindo exatamente como exemplo apenas de uma situação limite que não estamos preparados para, de facto, enfrentar, dada a soma de exemplos que já tivemos e que decorrem destas experiências de dramatização radiofónica que tivemos não só nos Estados Unidos, em 1938, como disse, mas também aqui em Portugal, em 1958, e um outro caso ainda de repetição, nos 50 anos da emissão original do Orson Welles, que ocorreu noutra cidade, aqui ao norte, Braga, no norte do país, enfim, chamada a Cidade dos Arcebispos, uma cidade extremamente marcada pela religiosidade, dos seus monumentos, o catolicismo, enfim, uma grande capital antiga dos suevos reinos antes da nossa nacionalidade, e que tinham em Braga, de facto, um ponto de afirmação política muito, muito marcante na nossa história e na história do cristianismo em geral e da própria Europa. Portanto, é esta cidade de Braga que vai, através da sua Rádio Braga, em 1988, celebrar então, digamos, as bodas de ouro da emissão original de Orson Welles. E de novo, enfim, uma perturbação imensa é provocada na população bracarense, enfim, aqueles que tinham acesso, de facto, à emissão da Rádio Braga, e aqui o autor responsável desta reconstituição dramática, agora já não sob a figura do marciano clássico, enfim, decorrente do Wells e da Guerra dos Mundos, mas agora sob a figura, enfim, dos celebrados ETs viajando, sendo transportados a bordo dos nossos contemporâneos objetos voadores não identificados. Esses sim, descendo agora em grande massa, em grande número, nas cercanias, enfim, nas proximidades da cidade de Braga, nomeadamente numa zona chamada Cabanelas, uma zona rural, obviamente de campos agrícolas, de culturas normalíssimas aqui do norte de Portugal, e que foram de facto alvo dessa descida consequente de vários objetos não identificados que aterrorizaram a população. Aterrorizaram via rádio. Muitas delas, de facto, ocorreram ao local onde se dizia estar a acontecer o desembarque dos ETs, nessa altura, em 1988, e que de facto começaram a provocar toda uma série de reações, algumas delas até violentas, com telefonemas para a emissora, para a Rádio Braga, com ameaças veladas, se não acabassem a emissão iam sofrer na pele aquela ousadia, porque algumas pessoas começaram a desconfiar que aquilo de facto era uma reconstituição dramática, que não tinha nada a ver com a realidade. E tudo isso, enfim, meteu polícia, meteu bombeiros, meteu corpos da proteção civil, o que fez alguns nomes, incluindo sonantes da autarquia de Braga, como deputados municipais, a fugir ora para a Galiza, nomeadamente para Vigo, mais a norte, na Galiza, enfim, que é Paredes Meias com a parte norte do nosso Minho, e também outros para aqui, para a própria cidade do Porto, enfim, refugiando-se, temendo exatamente pela vida dos seus também, da sua própria e dos seus familiares, tendo em conta que de facto que a descrição, enfim, da emissão do drama que estava a ocorrer na Rádio Braga, pelo nosso amigo José Manuel Coelho, que foi o autor do guião desta emissão, estava exatamente a provocar reações inimagináveis, pessoas que já consideravam, enfim, ser vítimas enfim, de armas terríveis e sofisticadas por parte desses ETs, contabilizavam-se já 500 mortos em função do ataque desses ETs nas cercanias, na zona mais rural da cidade de Braga, e portanto havia todo digamos, um despolutar de imaginário absolutamente ficcionado, estimulado pelas palavras e pela descrição radiofónica da descida dos invasores enfim, numa das principais cidades portuguesas, que é exatamente a Braga, Bracara Augusta, na designação romana. Este episódio, digamos, veio coroar pela segunda vez este pressuposto que já vos adiantei desde o início, que tem a ver de facto com esta sensação, enfim, que tem a ver supostamente com o nosso cérebro primitivo, o nosso cérebro básico,
que em muitas situações foi designado. Agora, enfim, foi ultrapassada esta nomenclatura, mas inicialmente no próprio âmbito da psicologia, da neuropsicologia, se designava por cérebro reptiliano, que teria a ver, enfim, com o cérebro original. Obviamente a nossa evolução nada tem a ver com répteis, mas digamos que tendia a apontar a importância deste cérebro instintivo e primitivo na gestão das nossas emoções e, sobretudo, na importância que ele tem quanto à nossa sobrevivência, à defesa da vida, da produção, da defesa da espécie, etc. E, portanto, é este cérebro que é reativado nestes momentos, nas duas situações que eu vos descrevi, e certamente também durante a emissão original do Orson Welles, que afetou e alastrou por sobretudo, enfim, o território metropolitano de Nova Iorque, no caso concreto, e que chegou a provocar alguns mortos e situações absolutamente de pânico indescritível, e que abalou de facto a sociedade norte-americana. Portanto, dos exemplos que eu vos dei, de facto a memória destes avisos que vieram do exterior é uma constante, digamos, a sua gestação de pavor, um pavor genético que informa a nossa espécie sapiens sapiens, e é deste relato, ou destes relatos, que eu fiz prova documental neste meu livro dos Apocalipses, tendo em conta também que a memória lusitana tem motivos, ou teve motivos fartos de pânico a sério, consumado, e que estes momentos de facto significaram situações de transe coletivo que nos vêm avisar de uma coisa muito simples. O nosso pequeno mundo, minúsculo, humilde o mundo, de facto terá que manter, ou tenderá sempre a manter os olhos no céu, desejando que uma situação destas no futuro próximo ou mais distante possa não ocorrer, para que, enfim, não se cumpra aquele desígnio, enfim, do folclore celta, que, enfim, os nossos antigos, enfim, contemporâneos de outras épocas, nomeadamente da Idade Média, os celtas, tinham no seu folclore e nas suas referências e memórias o receio de que o céu não lhes caísse em cima e que possamos estar preparados para a qualquer momento podermos, digamos, ter uma solução de saída para uma suposta, digamos, reação mais, obviamente, mais cordata e mais inteligente, quando se for caso disso, naturalmente, nos confrontarmos com um contacto próximo de uma inteligência exterior a nós, que possa ter, obviamente, não ambições de conquista, de subjugação de uma cultura inferior, que neste caso será a nossa, porque, obviamente, fazendo espelho com a tradição da colonização dos países europeus, daquilo que eram os países, enfim, a descobrir, nomeadamente no período do século XV e XVI, do período áureo das descobertas europeias, o que se provocou foi exatamente uma reação de receio e de submissão das ditas culturas inferiores. O caso do Brasil também é explícito, quando se confrontou com a chegada das naus dirigidas da expedição de Pedro Álvares Cabral, e portanto podemos supor que qualquer cultura dita inferior do ponto de vista tecnológico se sentirá, digamos, minimizada e aterrorizada perante uma cultura superior. Neste caso, digamos, traduzindo e transportando agora esta situação terrestre digamos, do período áureo dos nossos descobrimentos portugueses e não só, também, enfim, ibéricos, com a Espanha também, sobretudo. As reações que esses povos, nomeadamente os povos indígenas do Brasil, sentiram terá que ter sido muito similar àquela que, enfim, os ficcionistas, desde a George Wells ao Orson Welles e a todas as retratações que aqui vos sumariei, puderam ter nessa época. Portanto, uma submissão perante um invasor tecnologicamente e culturalmente superior, e portanto, digamos que há aqui uma atitude de submissão que poderá ser exatamente essa a nossa, quando, se algum dia ocorrer uma confrontação de uma visita mais ou menos hostil, mais ou menos cordata, enfim, de uma cultura superior, do ponto de vista científico, do ponto de vista inclusive ético e moral,
que possa querer entabular uma negociação mais ou menos cordata connosco. Mas a nossa reação poderá ser sempre visceral, poderá ser sempre emotiva e sensitiva numa primeira instância. Obviamente que nós não podemos descortinar nesta altura, porque não temos essa experiência, o que será depois, digamos, uma pacificação continuada desse presumível e potencial contacto que possamos vir a ter com outras civilizações vindas, enfim, de outros sistemas solares, a inimaginável distância e com certeza com um tempo de vida infinitamente superior à nossa. Portanto, nós estamos a falar de tempos de vida, de expansão, enfim, na galáxia, da ordem dos milhares e milhões de anos, em comparação com a nossa sobrevivência curta, enfim, de poucas centenas de milhares de anos, que animam esta cultura tipificada do Homo sapiens. E é nesse sentido que temos que refletir e que temos que nos preocupar futuramente, e é desse registro que eu naturalmente vos quis aqui transmitir nos meus apocalipses, traduzindo apenas aqueles sintomas de caos que pode ser traduzido e trazido do exterior, enfim, para uma civilização que naturalmente não está muito preparada para assimilar uma confrontação deste tipo, sobretudo se for dentro de um registro bélico que, enfim, que as retratações e as dramatizações de Orson Welles, com base na obra fundamental de Herbert George Wells, pretenderam, digamos, trazer e traduzir, enfim, em linguagem dramática, do ponto de vista da literatura universal produzida até à data. Naturalmente continuamos a este nível moderno na ficção científica, porque não é obviamente com Herbert George Wells que este filão se esgota, que esta perturbação e preocupação termina, mas há uma continuada produção da literatura de ficção científica, como sabemos, eu também, o Brasil também tem uma grande familiaridade com este tipo de literatura, e todos os registros mais contemporâneos vão traduzindo de modos diferentes, obviamente, não só agora o marciano, a figura antiga, digamos, protótipa do marciano do Wells, nem enfim, os ocupantes ETs dos OVNIs contemporâneos, mas outras fórmulas mais sofisticadas de personificação e de tradução de ameaças biológicas de outro tipo, de outra personificação, podem nem ter, digamos, uma composição corpórea, podem ser de facto traduções biológicas fora dos nossos conceitos atuais e que possam, digamos, concretizar-se em ameaças futuras. Portanto, este era o primeiro ponto que eu queria assinalar relativamente aos tópicos que me propus trazer aqui à nossa conversa. Deixando agora as ameaças extraterrestres de lado e os apocalipses que daí podem decorrer, eu gostaria agora de vos apresentar algumas reflexões sobre um segundo tópico que tem a ver com uma realidade muito específica da cultura portuguesa e sobretudo da cultura religiosa popular em Portugal. Estou a falar, naturalmente, e alguns de vocês já poderão estar a suspeitar, das famosas aparições marianas, que nesta obra que publiquei o ano passado, As Outras Fátimas, as aparições da Virgem Maria em Portugal, que a Igreja Católica não reconhece, enfim, procurei, digamos, um enunciado retrospectivo do histórico, da gênese histórica desta nossa tradição religiosa, e que redunda, nomeadamente, no episódio de 1917 em Fátima, todos vós conheceis, num conjunto de sintomas extremamente frutuosos e curiosos que me tenho permitido correlacionar com situações que também conhecemos e que decorrem do moderno fenómeno dos objetos voadores não identificados e de todas as suas implicações físicas, psicofísicas, fisiológicas, que de um modo geral atravessam todo o universo destas experiências contemporâneas que, não tendo ou podendo ter alguma leitura religiosa, digamos, apontam de facto para situações que a ciência ainda não estará apta a descodificar em toda a sua extensão. Ora, é exatamente esta correlação entre o religioso e o profano que eu exploro neste meu novo livro, procurando fazer uma síntese panorâmica dos antecedentes
genéticos desta tradição religiosa da aparição mariana, ou seja, supostamente indicando presenças físicas efetivas no nosso meio ambiente da figura da Virgem Maria. Um outro tópico que eu vos queria trazer aqui, para a vossa apreciação e conhecimento, obviamente, é, enfim, uma súmula de investigação que, enfim, já redunda numa longa caminhada de décadas, podemos dizer, nomeadamente a colaboração que tive com a minha colega, infelizmente já falecida, a doutora Fina da Armada, relativamente à problemática de Fátima, das aparições de Fátima de 1917. É, portanto, esse núcleo fundador desta investigação que foi plasmada aqui neste novo livro, As Outras Fátimas, as aparições da Virgem Maria em Portugal, que a Igreja Católica não reconhece. Enfim, fiz aqui um esforço de retrospectiva histórica, de fundamentação genética desta mitologia centrada na figura da Virgem Maria, reproduzindo obviamente a figura de Maria da Nazaré, mãe de Jesus Cristo, e que tem animado, enfim, já há largos séculos, uma certa religiosidade popular, uma certa crença popular de visitas e de intervenções diretas na nossa sociedade da figura da Virgem Maria, nomeadamente na sua extensão mais conhecida, que são as aparições, os milagres, toda a repercussão de uma crença de intervenção benéfica nas vidas de cada um de nós e que supostamente seria, digamos, materializada nesse logotipo, se quisermos, da Virgem Maria, na sua configuração barroca, enfim, da estatuária conhecida das nossas igrejas e naturalmente das nossas igrejas, inclusive naturalmente as igrejas no Brasil, que através da cultura e da tradição portuguesa receberam esta iconografia tão popular, depois aculturada noutras designações de outras divindades, Iemanjás, enfim, toda uma série de seres e divindades que bebem muito da cultura ocidental e da tradição cristã católica acentuada desta Mariologia. Esta Mariologia que eu tentei traduzir, digamos, em vários segmentos históricos, nomeadamente desde a pré-história. Eu aqui cito, por exemplo, uma das imagens que eu vos trago aqui, a figura da Vênus de Willendorf, que é o protótipo mais popular e mais conhecido das chamadas deusas mães, que vem naturalmente, enfim, de há 30, 40 mil anos da nossa pré-história europeia e que tentam, digamos, reproduzir um sentido agrário da importância das manifestações dessas divindades no que tem a ver com a fertilidade, os solos, as searas, portanto toda uma dimensão da alimentação que é devida a esta, digamos, nomenclatura de deusas que são protetoras das colheitas, que têm uma intervenção direta na gestação da vida das civilizações e que, no fundo, estiveram, de facto, por trás, depois da aculturação cristã, obviamente depois da reconquista cristã, nomeadamente do nosso espaço peninsular, de tradições muito antigas que vieram via Mediterrâneo, através de situações, enfim, de civilização de Creta, de outras civilizações muito mais antigas, enfim, da zona atual do Iraque, da Mesopotâmia. Portanto, há aqui um cruzamento que é necessário descodificar e que, digamos, impuseram uma leitura tradicional e uma tradição de culto popular que atravessa a nossa dimensão histórica de, enfim, quase mais de 1000 anos, de tradições, de situações muito manifestas, de intervenções de seres divinos, de, enfim, intervenções celestes reproduzidas neste estereótipo da Virgem Maria, dentro dos cânones, obviamente, do catolicismo. Eu tinha aqui uma citação muito interessante para vos trazer, que é de facto esta figura do Santuário Mariano, esta obra monumental em 10 volumes do Santuário Mariano, de Frei Agostinho da Silva, que em finais do século XVIII este autor publicou, dando conta de um longo rosário de tradição de aparições de situações, enfim, corpóreas de entidades celestes,
mais ou menos brilhantes, mais ou menos femininas, que atuaram no seu ambiente, no seu meio ecológico, traduzindo-se, por um lado, em intervenções de seres corpóreos, como disse, fisicamente detectáveis e interpretados como entidades femininas, mas por outro lado também uma longa tradição de estatuetas, digamos, pequena dimensão, quer em madeira, quer em pedra, que estiveram depois na origem, depois da reconquista cristã do espaço ibérico, que tinha sido invadido pelos muçulmanos no ano de 711, fim da era cristã. Toda essa recuperação deu origem a imensos oráculos, a imensas denominações, designações várias que tiveram depois a origem e determinaram a construção de pequenas capelas, pequenos templos dedicados exatamente a cultuar essas estatuetas de pedra ou de madeira que foram sendo escondidas em covas, em buracos das árvores, junto de riachos, etc., procurando escapar, digamos, à invasão muçulmana, que naturalmente tinha outra cultura religiosa, obviamente é a confissão de Maomé, e portanto não veria com bons olhos as manifestações de culto de uma Virgem Maria, associada naturalmente à gênese do cristianismo. E, portanto, é este conjunto de referências do Santuário Mariano que eu tive a oportunidade de investigar, recolhendo 53 episódios manifestos de referências a aparições da Virgem Maria, enfim, já no nosso tempo, desde a Idade Média até ao final do século XVIII, e que compõem exatamente uma panorâmica muito interessante que nos pode traduzir em vários sintomas, em várias características comuns que eu procurei interpretar aqui, digamos, como estruturas básicas desses episódios e dessas manifestações. Eu compus aqui vários quadros e várias figuras, maiormente a estrutura ecológica do fenómeno, os efeitos e fenómenos do síndrome aparicional e, no fundo, a tradução depois, a relação a Fátima, de um complexo estruturante destas várias variantes, desde a parte física, à parte mitológica, à parte ambiental, etc. Portanto, eu creio que esta, digamos, nova designação de estrutura ecológica do fenómeno é algo de novo que eu procurei introduzir, tendo em conta exatamente características muito curiosas que eu detectei em todas as 53 aparições até ao século XVIII, enfim, do cristianismo, e que manifestamente tem a ver com uma relação com o meio ambiente, com o meio ecológico, desde as fontes às árvores, aos rochedos, portanto, digamos, ao meio ambiente em si, à constituição de um nicho ecológico que caracteriza as próprias aparições e a manifestação destes fenómenos. Portanto, é este um contributo que me parece decisivo e importante que eu procurei refratar aqui no meu livro e que traça, digamos, uma espécie de bilhete de identidade genético do fenómeno chamado aparição mariana. A aparição mariana, obviamente, mais clássica e mais consensual que todos nós, e vós em particular também conheceis, é o episódio de Fátima em 1917, que provocou reações diversas e permanentes, enfim, no catolicismo popular e que ainda hoje se mantém muito firme nas suas convicções e nas suas práticas, digamos, rebocando milhões de pessoas e de fiéis até ao santuário. Mas eu permitia-me aqui destacar alguns aspectos fundamentais do episódio de Fátima de 1917. O primeiro que eu reconstituí aqui, com a ajuda, obviamente, de uma investigação em que intervieram outros colegas, é uma sintomatologia do chamado Milagre do Sol, de 13 de outubro de 1917. Na imagem que podeis verificar, aqui uma cartografia do terreno pode nos indicar exatamente o que é que sucedeu em 13 de outubro de 1917, quando cerca de 50 mil pessoas disseram convictas que o Sol baixou até à Terra, se aproximou de uma maneira absolutamente, enfim, incrível,
provocando efeitos variados, desde sensações de calor, secagens da roupa, efeitos fisiológicos, etc. Precisamos ter em conta que, exatamente momentos antes desse episódio chamado fenómeno solar, de 13 de outubro, tinha chovido intensamente todo o terreno do santuário, hoje santuário, na altura obviamente era terra batida, estava completamente encharcado de água, e subitamente, perante a descida desse alegado sol sobre a multidão, o que se registrou foi uma secagem imediata do solo e das roupas completamente encharcadas de cerca de 50 mil pessoas. Portanto, aqui um fenómeno, secundamente verificou-se uma recepção episódica, não de toda a gente que estava presente nessa altura, uma sensação de zumbido no interior da cabeça desses participantes, e, portanto, este triplo efeito da descida do fenómeno dito solar está aqui contemplado neste esquema que tentamos reproduzir, manifestando exatamente a localização de cerca de 20, 30 pessoas que estão perfeitamente identificadas nesta trajetória, em que, de facto, as pessoas sentiram as sensações de calor, as sensações de secagem, tiveram e observaram as sensações de secagem do solo, das suas próprias roupas, e sentiram esse estranho sintoma no interior da cabeça, uma espécie de zumbido muito intenso na aproximação do objeto solar à superfície da Terra. Portanto, este será um dos episódios mais interessantes da sintomatologia de Fátima, obviamente tendo em conta que estamos num ano de guerra, e esta componente da guerra, sinalizando-se aqui exatamente um conjunto de profecias que o caso de Fátima arrastou desde o seu início. É preciso perceber que, de facto, 1917 foi considerado exatamente até nas primeiras mensagens que alegadamente a Lúcia terá recebido, a primeira vidente, enfim, a mais importante que sabemos do episódio de Fátima, considerou que a senhora Fátima teria dito que o ano da paz seria o ano em que a guerra ia terminar, e seria exatamente esse, 1917. Ora, naturalmente não foi apenas no ano seguinte. Portanto, temos que considerar aqui que a senhora de Fátima, considerada, enfim, sapiente e absoluta nas suas predições, também se terá equivocado na data do termo do primeiro grande conflito europeu, da Primeira Guerra Mundial. Portanto, este é um aspecto também muito interessante que faz parte, digamos, deste folclore muito extenso e muito complexo e intrincado da fenomenologia mariana, mas não deixa de ser um episódio a ter em conta. Outros aspectos que eu referi aqui é dentro da tipologia ambiental, dentro da ecologia do ambiente propício à manifestação típica de figuras associadas à Virgem Maria ou interpretadas pelos videntes, pelos percipientes, como representando exatamente a figura da Virgem, embora a Lúcia, nos seus relatos iniciais, não falasse em Virgem Maria, falasse numa menina muito luminosa, numa senhora muito luminosa, de pequena estatura, muito próxima da estatura das crianças da época, de 10, 12 anos, e portanto próxima de 1,20 m, que seria naturalmente algo de estranho para considerar que pudesse representar aqui a figura de Maria da Nazaré. Bom, mas ultrapassando esse aspecto, eu queria aqui situar esses dois aspectos importantes e apenas recolhendo esses dois exemplos da associação do fenómeno mariano, por exemplo, a rochedos, a grandes maciços graníticos, por exemplo, aqui representados entre nós ainda, neste nicho muito interessante deste Santuário da Senhora da Lapa, que está perfeitamente alojado num imenso bloco granítico. Portanto, cá está, digamos, a nota importante da geologia como uma componente muito interessante do fenómeno mariano, da sua gestação, diríamos. Um outro aspecto, enfim, que eu também selecionei aqui é o culto ao filátrico, o culto da serpente, que é, aliás, um aspecto particularmente simbólico do próprio culto da Virgem Maria, é a sua associação à serpente. E aqui o culto da Senhora da Penha da França, um culto próximo em Lisboa, que tem por base, como sabemos, vemos aqui nessa reprodução, uma serpente aos pés da Virgem Maria, ou seja, a vencedora da sua
da sua existência, digamos assim. Vemos aqui uma competição, uma espécie de adversário figadal entre a senhora, corporizando o cristianismo e o catolicismo, e digamos, uma entidade maléfica que vai naturalmente desdobrar-se noutras personificações para além da serpente, mas que, curiosamente, em termos históricos profundos, faz parte de uma área geográfica da chamada Alfiusa, que era uma designação do Portugal primitivo antes da sua nacionalidade. Portanto, há aqui uma alusão mitológica muito curiosa do culto da serpente e dos próprios antecedentes da pátria portuguesa, naquilo que os mitólogos de referência portugueses associaram à existência de uma grande civilização designada por Ophiusa, o povo da serpente. Portanto, é um aspecto também muito particular que eu vos queria aqui assinalar, destacando pela importância da mitologia na gênese e na gestação deste culto. Obviamente, um outro aspecto particular, mais de ordem física e associada ao fenómeno moderno dos objetos voadores não identificados, não poderia estar aqui, deixar de estar aqui presente nesta nossa análise. Eu destacaria aqui 3 ou 4 aspectos muito particulares das manifestações físicas de objetos voadores não identificados em Fátima, no decurso das aparições entre maio de 1917 e outubro desse mesmo ano. Outubro que culmina exatamente com essa manifestação dita da descida, enfim, do sol sobre a multidão aglomerada e acompanhando exatamente o último dos contactos entre Lúcia e a entidade luminosa caracterizada e definida e entendida como sendo a Virgem Maria. Eu tenho aqui uma reconstituição que me chama a vossa atenção, que são exatamente as figuras do Milagre do Sol de 13 de outubro de 17, que falamos há bocadinho, e que assinala o aparecimento de uma nuvem que se vai abrindo, deixa antever um corpo luminoso, que está, enfim, que as pessoas identificaram como o Sol, que começa a girar sobre o seu eixo, em grande vertigem, e depois a descida dele na sua quarta fase sobre a multidão. Portanto, digamos que assim é uma decomposição por fases do chamado fenómeno do 13 de outubro de 1917, que foi testemunhado com grande evidência, quer por crentes, quer por descrentes, porque de facto a multidão em Fátima era uma amálgama de percepções, de culturas, de pessoas ricas, pessoas pobres, pessoas que acreditavam, que não acreditavam, mas que, do ponto de vista físico, conseguiram reproduzir etapas muito significativas da evolução do chamado objeto solar. Outra manifestação típica das aparições é a produção da chamada fibra alvina, filamentos brancos, que em várias ocasiões desceram sobre Fátima por ocasião das aparições. Aqui o termo fibra alvina foi devido ao meu colega, o Dr. Raul Granguel, que compôs esta designação específica para aquilo que era conhecido, ainda popularmente conhecido como cabelos de anjo, portanto traduzindo exatamente uma interpretação religiosa deste fenómeno que por várias vezes e durante vários anos, não só em 1917, mas em 1919, 1921, 23, etc., se produziu em Fátima. E, para além disso, em 1957 foi inclusive fotografada, esta imagem que temos aqui, de um segmento de fibra alvina fotografada em Fátima, publicada no Jornal Católico A Voz, significa exatamente uma tipologia muito própria, conhecida dos cientistas, dessa produção de material filamentoso que acompanha a evolução de alguns objetos voadores não identificados. Por outro lado, uma interpretação muito curiosa que temos aqui também, esta reconstituição de 13 de setembro de 1917, portanto o mês anterior ao chamado Milagre do Sol, em que alguns clérigos, padres, foram as primeiras testemunhas daquilo que chamaram do carro que transportava Nossa Senhora até Fátima. É curiosa esta expressão, temos aqui um objeto em 2 posições relativas, vistas lateralmente e vistas na vertical, e que significariam exatamente um objeto metal, concreto, que foi visto a deslocar-se por sobre a multidão após o contacto de Lúcia com a Senhora Luminosa, que descia, como sabemos, todos sabem disso, sobre uma pequena azinheira.
Portanto, temos aqui uma reprodução interessante de um veículo que, curiosamente, foram as próprias pessoas da Igreja, portanto, pessoas, enfim, com uma cultura específica, religiosa, não tiveram pejo nenhum em interpretar como sendo o veículo, digamos, o veículo, a nave, o aeroplano, é essa a expressão, que transportaria a senhora até ao local de contacto, que não deixa de ser extremamente curioso e significativo. Por fim, uma fotografia do segmento, enfim, de um conjunto de fotografias, ainda feitas sob placa de vidro, naturalmente, mas com bastante nitidez. Foi possível recuperar os arquivos originais de Fátima. Estas placas originais foram estudadas pelo nosso colega da Universidade de Vila Real, o professor José Machado, que teve a ocasião de estudar localmente os originais não editados das fotografias que todos nós mais ou menos conhecemos, enfim, que são divulgadas na internet e imensas publicações que recorrentemente vemos nas páginas sociais, mas que não representa de facto o original que foi possível fazer nesta altura, em 13 de outubro. Esta é uma das fotos mais, digamos, interessantes e curiosas que o fotógrafo na altura que trabalhava para o jornal O Século pôde capturar. E curiosamente é um testemunho adicional dos testemunhos orais que nós tivemos a ocasião de recuperar sem que uns e outros se conhecessem entre si, ou seja, temos um depoimento fotográfico que corrobora o depoimento oral de testemunhas, de variedades de testemunhas, que fazem exatamente esta descrição. A aparição de uma coluna de fumo na vertical, seguida digamos, num segmento em 90 graus para a sua esquerda, como temos aqui a oportunidade de ver, na extremidade da qual, dessa nebulosidade, vemos claramente uma esfericidade esbranquiçada, que significaria de facto um objeto que tinha estado, digamos, na vertical da pequena azinheira e que foi visto em deslocação pelas pessoas mais próximas de Lúcia, que estavam elas próprias junto da pequena azinheira. Portanto, elas próprias não sabiam que alguém em Fátima estava a fotografar exatamente aquilo que elas estavam a ver, sem que uns e outros se conhecessem entre si. Portanto, digamos que é uma corroboração mútua de um depoimento absolutamente extraordinário, de um fenómeno aéreo extraordinário que foi significativo desse dia maior, do 13 de outubro de 1917, em que, enfim, o Sol diz-se que bailou sobre Fátima, se aproximou e gerou, enfim, toda aquela onda de calor que eu vos referi há bocadinho aqui, com aquela sintomatologia física que acabei exatamente de descrever. Portanto, é este conjunto de reflexões históricas, antes mitológicas, depois históricas, documentadas, ao longo da nossa história escrita, até o século XVIII, depois a interpretação do fenómeno local em Fátima de 1917, que eu tive, digamos, a ocasião de investigar e de comparar nos seus vários itens, nos seus vários aspectos singulares, compondo exatamente um quadro extremamente significativo e impressivo, enfim, de uma comparação que podemos fazer sem rebuço e sem qualquer problema, enfim, que tem a ver com convicção, que tem a ver com uma atitude mais ou menos científica, que é que o quadro fenomenológico das aparições marianas típicas coincide em absoluto, eu diria, e eu ouso dizer isto, coincide em absoluto com o quadro contemporâneo das modernas manifestações de objetos voadores não identificados. Portanto, digamos que é esta a proposta que eu vos deixo aqui ficar para a vossa avaliação e reflexão final, agradecendo naturalmente a atenção que manifestaram e, em particular, agradecer também o convite do meu amigo Filipe, a quem naturalmente endereço um grande abraço deste lado do Atlântico, também extensivo a todos vós. Muito obrigado.